Shalom, shalom, amados, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Amém? Hoje, Shabat, dia de descanso, dia de renovação, na presença do nosso Deus, dia de olharmos para trás aí, dentro daquilo que é a semana que tem se encerrado, não é? E falarmos para Deus, Deus, estamos assentados no alto e sublime lugar juntamente contigo, e o Senhor tem governo para mim. Amém. E vamos olhar para a próxima semana e falarmos verdadeiramente, Pai, muito obrigada pelo que o meu futuro já está garantido por ti, porque tu estás lá. Eu vou me rir do meu futuro, porque o Senhor já está lá. Amém? Vamos ser como uma mulher virtuosa, em nome de Jesus. Shalom, pastora Margarida, seja bem-vinda. Arma Lília, amém? Em nome de Jesus. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar diante de Ti as nossas vidas, nosso povo, Senhor. Queremos o Teu Espírito. Ah, doce Espírito de Deus. Nós precisamos muito de Ti. Precisamos dessa graça, desse favor merecido, Senhor. Nós estamos aqui. O nosso coração sedento de Ti para aprender a respeito do Cristo vivo, para que Ele também nos revele o Pai e o seu amor. Em nome de Jesus, fala conosco nessa noite e nos leva aos lugares de descanso que Tu tens preparado para nós. Em nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá, meus irmãos. Hoje eu quero trazer, não é uma continuação da palavra de terça-feira. Mas o Senhor começou a falar comigo nesses últimos dias aí a respeito de estar assentado com o Cristo, não é? E eu creio que Deus quer trazer um governo muito tremendo desse lugar de repouso, de descanso que o Senhor quer trazer para nós. Então, nós estamos no Shabat, Shabat é o descanso, Shabat é o lugar da graça, do Pai sendo manifestada, é uma porta para nós entrarmos e pegarmos aquilo que Deus abençoou. A palavra de Deus diz que o Senhor o santificou e o abençoou. Então, nós temos algo ali diferenciado para nós nesse dia da semana. Todos os outros dias da semana ele fez e falou que tudo era bom. Só que chegou no Shabat, o Senhor falou que o Shabat era um dia abençoado e santificado. Então, nós precisamos entrar nesse processo aí de santificação. E o que é a santificação, irmãos? É deixar de ser comum. É deixar de estar naquela lista de coisas que nós podemos levar como se fosse de qualquer maneira. Não, nós vamos pegar esse dia e vamos falar, ele é santo ao Senhor. Tanto é que o Senhor, nos 10 mandamentos, ele deixa isso. Lembra-te do sábado para o guardar. Está na lista dos 10 mandamentos. De alguma maneira, isso foi retirado. E nós sabemos que isso foi feito pela cultura do mundo. E nós estamos dentro da cultura daquilo que o Senhor deixou para nós, dentro do seu povo, dentro daqueles que têm uma mentalidade pertinente, mentalidade de Deus. Então, hoje, o que o Senhor, eu creio, quer trazer para nós é exatamente esse lugar onde entendemos que não é comum e também entendemos que é uma bênção especial para nós. Glória a Deus por isso. Agora, o que nós queremos aprender? Terça-feira, o nome da pregação foi Amor, Comunhão e Estratégia. Hoje, irmãos, eu quero trazer exatamente a primeira, um outro nome: comunhão, amor e estratégias. Por quê? Shalom, shalom, diaconisa. Deus te abençoe, querido. Por que eu quero trazer dessa maneira? Porque conforme vamos tendo comunhão com Deus, nós vamos entrando no estado de amor. Porque nós vamos conhecendo a Deus. Nós vamos vendo como é que o Senhor vai trabalhando a sua personalidade, o seu caráter. E isso, Shalom, missionária Jani, e isso vai fazendo com que nós verdadeiramente entendamos quem é Cristo e nós podemos ali nos apaixonar por Ele, podemos ali estar com o nosso coração mais derramado diante de Deus. E ninguém, amados, ama alguém só de olhar de longe. Tem um amor platônico, mas não é esse amor que eu estou falando. Eu estou falando de um amor verdadeiro, daquele amor que olha para o ser amado e tem admiração, tem compreensão, tem respeito. Sabe quem verdadeiramente ele é. É algo assim que você olha e você percebe, fala, eu preciso corresponder a esse amor. Esse é o nosso Deus. Então, diante disso, irmãos, eu quero colocar aquilo que o Senhor tem falado comigo a respeito do assentar-se.
dentro daquilo que é esse amor de comunhão com Deus, e depois desse amor vem a estratégia, a comunhão traz o amor, e aí vai se tornando um ciclo, e aí você vai recebendo a estratégia de Deus, você vai entrando na comunhão, e o amor de Deus aumenta, e você vai entrando naquilo que são as águas poderosas do Senhor. Você vai recebendo da parte de Deus um governo maior, uma intimidade maior com o próprio Cristo. E nós, na terça-feira, falamos dos valentes que tiveram esse tipo de entrada no reino espiritual. Falamos de Josafá, Ezequias, Davi, Esther, homens que receberam da parte de Deus, mulheres que receberam da parte de Deus, uma visitação tão tremenda no relacionamento que eles tiveram com Deus, que eles conseguiram ter estratégias para enfrentar o adversário. E essa estratégia, eu quero te dizer que é a própria face de Cristo se levantando contra os adversários. E se quisermos vencer, amados, o que nós precisamos para todas as batalhas que vamos enfrentar é a face de Cristo revelada diante do nosso adversário. Porque foi ele que venceu a Satanás na terra. No céu, o Pai o expulsou. Enviou um dos anjos e o expulsou. Na terra, quem fez isso foi o Senhor Jesus. Então precisamos, o Senhor fala, eu não quero que vocês estejam dando socos no ar. Eu quero que vocês aprendam a ser precisos, sejam exatos, sejam específicos. Então, quando eu percebo com qual tipo de adversidade o adversário vem contra mim, quando eu consigo, pelo Espírito de Deus, discernir que tipo de adversário vem contra mim, o que eu vou fazer? Eu vou levantar a face de Cristo pertinente àquele adversário. Se eu estou numa enrascada financeira, por exemplo, eu preciso saber com quem eu estou guerreando. Então, eu vou usar o nome de Jesus, eu vou usar o sangue de Jesus, mas eu preciso saber por que é que aquele adversário está vindo contra mim. Qual é a legalidade? Qual é a manifestação dele? E depois eu levanto a face de Cristo, que é oposta àquilo que ele está fazendo. Veja que em todos essas pessoas que nós citamos, havia uma afronta ao próprio Deus e ao povo de Deus. E aqueles que não estavam explícito, que estavam lutando contra Deus, mas o Senhor fala, vocês são o meu reino, vocês são os meus sacerdotes, então eu tenho compromisso com vocês, porque eu comprei vocês. Então, aqueles que se levantam contra nós, o próprio Deus se levanta para defender as nossas vidas, porque somos propriedade dele. Agora, essa segurança de que Deus vai se levantar a nosso favor, seja a manifestação das trevas que for, ela vem do relacionamento, ela vem dessa comunhão. Então, o que Deus ele quer hoje trazer para mim e para você? Ele quer falar, dentro desses valentes, qual foi a intimidade deles comigo que eu pude dar a eles a face revelada do Cristo vivo. O que é que Josafá teve da face revelada do Cristo vivo? Ele trouxe algo chamado adoração. Para Ezequias, Deus deu uma palavra de pacificação ao coração temeroso de Ezequias. Então, o Senhor chegou e falou para ele: olha, eu quero que você entenda que despreza no teu coração, despreza e zomba do teu inimigo, enquanto ele foge. Então, são manifestações do próprio Cristo diante da face do nosso adversário. Sabe qual é o nosso maior problema, irmãos? Que nós não temos esse descanso porque não permitimos a face do Cristo vivo se levantar contra o nosso adversário. Não permitimos o poder do nosso Cristo morto e glorificado, ressuscitado, na presença do nosso Deus e diante do nosso adversário, falando para ele: eu já esmaguei a tua cabeça, porque justamente não buscamos isso. Nós buscamos as soluções para o nosso problema na nossa mente, nas nossas emoções, na nossa experiência, no que deu certo para a vida de outra pessoa. E às vezes não gastamos tanto tempo com Deus. Agora, o que eu quero trazer hoje que para mim foi uma grande novidade, são duas coisas. Primeira coisa é que ele nos assentou nos lugares celestiais juntamente com ele. E a segunda coisa que eu quero trazer, irmãos, é que nós precisamos entender que nesse lugar que ele está assentado e nos assentou com ele, ele tem governo. Então, nós precisamos assumir isso de uma maneira não mental, mas uma maneira da fé, que desça no nosso espírito. E a partir disso, nós possamos entender, bom, ele se assentou, ou seja,
um lugar de descanso há para Cristo. E às vezes nós não temos esse lugar para assentar, porque não temos entendimento do que ele fez verdadeiramente. Então, qual é o entendimento que Deus quer trazer para você e para mim hoje? Ele quer trazer um entendimento que, se você achar um lugar para se assentar em Cristo, você precisa se assentar. Você precisa assumir esse lugar de assento, porque é o lugar do governo de Deus. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus, capítulo 12, que Jesus assentou-se à direita de Deus. Ali não é exatamente esse contexto, mas eu quero trazer para um contexto que eu ouvi essa palavra e essa palavra cresceu no meu coração juntamente com essa da comunhão. A irmã que trouxe a palavra, ela falou o seguinte, que dentro do tabernáculo, para o sumo sacerdote da época, não tinha nenhum lugar para ele se assentar. Ele fazia todo o seu serviço de sumo sacerdote e ele tinha que continuar andando, porque se ele parasse, ele poderia até tomar um tombo, irmãos, porque ele se movimentar dentro do tabernáculo do Senhor, ali, enquanto estava fora, no átrio, todo mundo estava vendo o sumo sacerdote. Mas quando ele entrava no lugar santo e no santo dos santos, ninguém mais estava vendo a vida desse homem. Então, ele tinha que ficar o tempo todo do que ele estava fazendo, ele tinha que se movimentar, porque com certeza a corda que estava amarrada à sua cintura seria puxada e ele cairia, mesmo estando vivo, diante do Senhor. Porque as pessoas que estavam atentas à movimentação, que estavam atentas, na verdade, ao barulho que a movimentação do sumo sacerdote fazia dentro da casa do Senhor, uma vez por ano, elas iam estar entendendo que ele parou. Então morreu diante de Deus. Então, quantas vezes eu e você estamos dentro do nosso serviço sacerdotal, mas não estamos assentados com esse Cristo que já se assentou à direita de Deus. Então, Deus ele quer trazer essas duas coisas. Assuma a autoridade de que o verdadeiro sumo sacerdote dessa aliança já se assentou. E aí ele falou para você lá em Efésios, capítulo 2, versículo 6, e nos assentou com Cristo, em Cristo, nas regiões celestiais. Então, se Cristo está assentado, você e eu, no nosso sacerdócio, porque não somos sumos sacerdotes, nós somos apenas sacerdotes, porque Cristo é como fala, um sumo sacerdote dos bem-vindouros aqui, não é? Aqui, ó, ora, visto que a lei tem a sombra dos bem-vindouros, não é imagem real de todas as coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Então, aqui não está falando do sumo sacerdote, mas está falando da imagem real de todas as coisas. Mesmo aqueles que eram o sumo sacerdote, eles não poderiam trazer nada a respeito de si mesmos que fosse perpétuo. Então, eles precisavam continuar se movendo. E quando eles acabavam todo o serviço sacerdotal, do sumo sacerdote, eles tinham que sair do ambiente todo. Eles tinham que sair do tabernáculo. Mas Cristo não. Ele entrou num tabernáculo celestial, levando o seu próprio sangue, olha que coisa tremenda, levando o seu próprio sangue e se assentou. Ele foi e se assentou diante do Pai. Então, o que Deus está te chamando para fazer? Ei, passa o teu serviço sacerdotal para a minha mão, que eu sou o sumo sacerdote da tua confissão. Sou eu que assino a confissão que você faz a respeito das coisas do reino. As coisas que você faz a meu favor, quem assina sou eu. O nome sobre todo nome. Então, o que Deus está chamando as nossas vidas para fazermos é descansar no meio do nosso serviço sacerdotal. Veja bem, irmãos, essa palavra são para os líderes, para aqueles que verdadeiramente têm algo que Deus está te chamando para fazer. Ah, mas a Rita pode pensar, mas eu não sou líder. Mas ela tem uma jurisdição de autoridade sobre a mãe, sobre a irmã, sobre o cunhado, sobre a minha vida, a vida do meu esposo. Por quê? Porque ela ora conosco, por nós. Então, eu creio que sim, ela tem uma jurisdição onde ela apresenta o serviço sacerdotal ao Senhor.
Agora, o que eu quero trazer hoje é o seu sacerdócio está assentado ou ainda está em pé? Correndo para lá e para cá. Sem comunhão, sem receber o amor de Deus, sem receber o refrigério de Deus. Irmãos, eu estou num tempo de mudança para aquilo que verdadeiramente o Senhor quer fazer na minha vida, está fazendo e vai continuar fazendo, mas o tempo agora é de uma mudança muito de organização na minha vida que o Senhor tem para mim. Então, o que é que eu preciso fazer? O que Deus está me chamando para fazer? Se assente e governe comigo. Eu não quero nunca mais que você fique correndo de um lado para o outro, sem saber o que fazer diante de tantas demandas. Eu não quero que nunca mais que você chegue para fazer absolutamente nada sem ter a certeza que eu estou com você. Você entende o que eu estou falando? Às vezes, que nem a diaconisa Márcia, ela está com um evento nas mãos e é um evento de muita responsabilidade. Ela está coordenando uma manifestação de Deus num outro lugar. Ela vai levar pessoas de peso para um outro lugar. E ela está sendo responsável por isso. E ela pode fazer isso totalmente pressionada pelo adversário. Não vai dar certo, não vai dar conta, você não vai conseguir muita coisa, você não tem experiência, quem você é no meio desse povo e tal. Tem pastores lá, você só uma diaconisa, entenda bem o que eu estou falando, ela sabe que eu não estou depreciando. Ela já me conhece o suficiente para isso. Mas o que o adversário vai querer trazer para o serviço sacerdotal que ela está fazendo agora, ao invés dela se assentar no lugar de governo, porque o sumo sacerdote da confissão dela já se assentou, ela não se assenta junto com ele. Porque Cristo se assenta à direita de Deus e ele fala para mim e para você: eu estou assentando vocês comigo nesse mesmo lugar. Então, Cristo assentou, nós sentamos no colo de Cristo, entramos em Cristo. E o que Deus verdadeiramente está esperando que nós façamos com Ele, para Ele, é justamente esse descanso, para que nós entendamos, amados, que não precisamos correr de um lado para o outro, para o nosso serviço sacerdotal. Às vezes, as irmãs aqui, temos a missionária Geni, a missionária Geni, a missionária Fátima, a pastora Margarida, o irmão Alex, daqui a pouquinho vai estar como obreiro na casa do Senhor, irmã Lília. Quantas pessoas estão aqui, a minha vida, a vida do apóstolo que já chegou aqui no ambiente? Quantas pessoas estão num serviço sacerdotal, mas não tem um tempo de um refrigério na alma, naquela comunhão certa? Eu vou vencer. Cristo já venceu por mim. Aquela certeza de que as ameaças que o adversário está fazendo para você, primeiro elas vão ter que bater em Cristo. Se você levantar Cristo dentro de você e eu levantar Cristo dentro de mim. Então o Senhor está falando, aquelas quatro testemunhas, aqueles quatro valentes que eu falei, rei Josafá, rei Ezequias, rainha Esther, Davi e outros tantos que se levantaram, José, Jefté, Gideão, Sansão, os heróis da fé de Hebreus, todos esses que se levantaram diante do Senhor, por quê? Porque eles tiveram comunhão com Deus. Eles se assentaram onde Deus mandou que eles sentassem, no centro da vontade de Deus, buscando a vontade de Deus. Ainda que eu tenha citado Sansão, ele caiu, mas mesmo assim ele está elencado nos heróis da fé. Por quê? Porque ele creu. Então nós precisamos entender o que Deus está esperando, é uma confiança firme no que o sumo sacerdote já fez. Ele está esperando que nós venhamos a olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é o que fala em Hebreus capítulo 12. Olha o que fala aqui, irmãos. Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à destra de Deus. Tem uma outra tradução que eu gosto mais. Assentou-se à destra de Deus.
Então ele fez algo com aquilo que foi o serviço sacerdotal dele. Eu terminei a minha obra. E por isso eu posso me assentar. E se a obra de Cristo já está terminada, e é a nosso favor, por que nós estamos correndo? Por que estamos tão preocupados? Por que estamos tão cheios de medos? Por que ainda estamos debaixo dos gritos de alalá? Ezequias, ele ficou debaixo de um grito de guerra por bastante tempo. Aquele menino Davi, ele não pegou aqueles 40 dias que o Golias ficou falando, mas ele chegou debaixo de uma atmosfera de medo. Tanto o rei, como os generais de guerra do rei, quanto o filho do rei, o príncipe daquele reinado, e os heróis de guerra estavam amedrontados. E chegou lá um menino com um queijo, umas marmitas, e perguntou: o que está acontecendo? E a atmosfera de medo era alta. O gigante era grande, a espada era terrível, ele tinha escudeiro, mas havia dentro dele algo que o fez assentar para governo. E Deus está esperando quem vai se assentar nesse dia, ou todos quanto forem ouvir, quem vai se assentar para governo? Qual de vocês vão se assentar para governo? Porque eu já me assentei, a minha obra está terminada. Quantos vão crer que agora a obra que vocês têm que fazer é crer que o Pai me enviou e se assentem em mim com confiança? Só que para isso é preciso se relacionar comigo. Para isso é preciso andar comigo. Para isso é preciso uma comunhão comigo, para que eu possa dar as estratégias que vocês não têm condições de idear dentro da cabecinha de vocês. Vocês não têm condições. Irmãos, quando Davi falou para Deus, Deus, eu vou subir para tal lugar, o que Deus falou? Quando as copas da amoreira balançar, você passa, Davi. Eu estou passando na tua frente. E por que será que Deus falou copa das amoreiras? Jesus, o que quer dizer isso? E Deus até agora não me falou nada. Mas é o inusitado de Deus. É a maneira de Deus trabalhar. Copa das amoreiras balançando. Tá, é sinal que o vento passou. A presença de Deus. Ele estava dando um sinal físico para Davi, para que ele tivesse segurança para se levantar e ir buscar aquilo que verdadeiramente ele pediu para Deus, que ele pudesse, ele poderia trazê-lo, não. Mas Davi se assentou num trono de governo. Ele confiou que Deus estava dando descanso para ele. Não vou à guerra sem Deus. Senhor, é para eu subir? É. E como eu vou fazer? Vou fazer daquela maneira que eu fiz antes? Não, agora você vai fazer assim, você vai por trás, você vai. Então, às vezes nos colocamos como soldados do Senhor, como aqueles que estamos pleiteando na guerra, pleiteando as causas do reino, só que não estamos levando conosco o sumo sacerdote da nossa confissão. Não estamos levando conosco o apóstolo da nossa confissão, o mensageiro, é ele que vai anunciar para o adversário através da tua boca. O que é que ele foi fazer naquele lugar? Quem anunciou para o adversário do rei Josafá de que Deus era bom e a misericórdia dele durava para sempre, foi o próprio Espírito Santo de Deus usando a vida dos cantores. E conforme eles foram falando da misericórdia de Deus e da bondade de Deus, o que aconteceu? Um anjo do Senhor se levantou e foi até ali e destruiu. Não, não foi esse. Eles se levantaram um contra o outro e eles se destruíram mutuamente. Era uma confederação de tronos ali. Era muita gente. Mas o Senhor enviou o quê? Confusão, através da adoração. Aí para Ezequias, o que Ezequias fez? Só se apresentou diante do Senhor. Ouve, Senhor, as palavras de afronta que eles estão falando é contra nós, o teu povo, e contra ti. Aí Deus falou para ele, olha, despreza e zomba, porque eles não vão lançar nenhuma flecha contra ti. E aí ele viu um anjo, 185 mil caem. O que ele fez por Davi? Com Davi. Davi tinha uma funda e 5 pedrinhas. E a coragem que o Espírito Santo deu para ele. A ousadia que o Espírito Santo deu para ele, ao olhar aquele adversário e entender, eles não têm aliança, mas eu tenho. Sabe qual é, às vezes, a nossa dificuldade, irmãos? É que nós não entendemos que ainda estamos aliançados com o Senhor de toda a terra. Ainda não entendemos que nós estamos com o general de guerra, que
comprou todas as coisas, que fez convergir em Cristo todas as coisas, as do céu e as da terra. Aquele que olhou para nós, são verdadeiramente vermezinhos de Jacó, mas eu vou atrás deles, vou morrer, vou me esforçar para me entregar na cruz, para poder trazê-los de volta para mim, porque eu os amo. Nós ainda não entendemos isso. Somos objeto do amor de Deus. Somos alvo do amor de Deus. Somos a menina dos olhos de Deus. E tudo que Jesus quer que a gente faça, ele faz primeiro, irmãos. Olha que coisa tremenda. Ele quer que a gente morra para nós mesmos. Ele foi lá e morreu. Ele quer que a gente se assente nos lugares de glória, lugares celestiais, de governo. Ele foi lá e se assentou. E agora ele tem falado, suba, venha para os lugares de glória. Eu estou sentado. Encaixe-se em mim. Deixe eu te abraçar e mostrar que você tem paz. Irmãos, quando aquele homem, o Estevão, estava sendo apedrejado, o que aconteceu naquele lugar? Jesus disse que ele está assentado à direita de Deus. Por que ele ficou em pé? Porque naquela hora que Estevão estava sendo apedrejado, Jesus ficou em pé. A palavra de Deus diz que Pedro falou, eu vejo Jesus em pé, à direita de Deus. E agora? Por que aconteceu isso? Sabe por quê? Porque tinha um imitador de Jesus na terra, falando, Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. Então, quando eu e você entramos em lugares de governo, seja para o apedrejamento, seja para nos levantarmos na guerra contra o adversário, seja para adoração, seja para girar a funda, seja para apresentar as nossas denúncias diante de Deus, seja para dizer, como aquela mulher, a rainha Esther falou, é esse mau Amã que está procurando destruir o teu povo. Seja a estratégia que Deus nos der dentro da sabedoria eterna dele, o Senhor vai vir em nosso favor. Os imitadores de Deus têm os imitadores de Cristo têm toda a atenção de Deus. Ele se levanta, irmãos. E o Senhor está esperando quem o faça levantar do trono para ele agir. Só que ele quer que nós levantemos do trono de maneira, não a falar, Jesus, fica aí que eu vou resolver. De maneira onde nós falamos, Jesus, olha o que está vindo, levanta. E aí ele levanta e vai nos cobrir com a sua glória. E o adversário vai nos ver nesse colo poderoso, bendito, santo. E aí ele vai ter que correr. Por um caminho ele veio, por 7 ele vai sair dividido, porque essa é a palavra do Senhor. Deus vai se levantar a nosso favor. E eu quero te dar uma palavra, antes de já chamar o apóstolo Alexandre aqui, quero deixar uma palavra aqui em Isaías, que vai falar a respeito daquilo que são as vestes. Irmãos, o Senhor tem nos envolvido numa atmosfera de vestes sacerdotais, de vestes poderosas da parte de Deus. Olha o que ele fala. Isaías 52, desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião, somos nós. Veste-te das tuas roupagens formosas. E quais são as tuas roupagens formosas? Quais são as vestes espirituais que Deus deu para mim e para você? São vestes de justiça, são vestes poderosas. Eu estou assentada em Cristo. E que veste, irmãos, nós temos que ter para estarmos assentados em Cristo e não as vestes da justiça do próprio Cristo? E por que permitimos o adversário falar, você está com a veste suja, você está manchado, você está isso, você está aquilo? Porque ainda não entendemos que o sacrifício de Cristo continua falando continuamente a nosso favor. E não tomamos posse do sangue de Jesus Cristo, que é derramado sobre nós. Eu vi o apóstolo Alexandre falando do irmão Lourenço, que também é algo que eu sempre falo. Acabou de cair, acabou de ser perdoado. Porque ele sabe que é na presença de Deus que ele vai ser transformado. Nunca mais permita o adversário te distanciar do Senhor teu Deus, porque de alguma maneira ainda estamos fragilizados. Ainda estamos querendo inclinar para o pecado. Ah, irmão, isso é libertinagem. Não, libertinagem é para quem não tem arrependimento. É esse que não verdadeiramente não pode ainda acessar a misericórdia de Deus, porque não tem arrependimento. Mas o Senhor tem níveis de arrependimento. E você hoje, amanhã, lutando, pedindo, falando para Deus e não querendo perdê-lo. Quantas vezes no meio da sua fraqueza, da sua pecaminosidade, falou para Deus,
Deus, por favor, eu não quero perder a tua presença. Tu percebes que eu sou fraco, que eu sou pó. Tá difícil, eu quero vencer isso, mas ainda não estou conseguindo. Não, Senhor, não afaste de mim o teu Espírito Santo. Será que nós vamos crer que o Senhor vai nos deixar? Sabendo que nós já estamos trilhados, sabendo que o nosso pavio está querendo, só está fumegando. Será que vai ser assim que o Senhor vai fazer? Será que Ele não está vendo o nosso coração quebrantado e contrito na presença dEle, lutando contra os nossos adversários? Até a revelação do Cristo vivo se formar, se levantar, e a gente falar, torta de vaca, né? Não vou querer, porque eu sei o que tem dentro. Porque o Espírito Santo revelou que aquilo lá é pecado e nós não vamos querer mais. Precisamos entender, amados. Se nós quisermos combater o pecado sem o poder do Espírito Santo de Deus, o que nós vamos ter é controle, não é morte. Nós vamos tentar segurar entre aspas, um leãozinho pela uma coleira e falar para ele, fica para lá, fica para lá. Mas não vai haver morte desses desejos da nossa carne. O Senhor está esperando que acabemos de cometer algo que nós sabemos que entristecemos a Deus. Entre diante de Deus, falamos para Deus, Deus, eu estou lutando, tu tens visto. Mas eu caí hoje. Mas eu vou sair. Veste-te das tuas fortalezas, ó Sião. Veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa. O que Deus está falando, você não é comum para mim. Assim como o sábado não é comum, o que Deus está falando, você não é comum para mim, você é santa aos meus olhos, tem uma marca em você, tem um carimbo em você. E aí ele fala, porque não mais entrará em ti, nem incircunciso, nem o imundo. É a promessa dele para nós. Agora, por que nos afastamos de Deus, encolhidos pelas mentiras de Satanás? Irmãos, presta bem atenção no que eu vou te falar. Tentação não é pecar. Ceder é pecar. Agora você está, às vezes, numa guerra, o adversário, pensamento ruim, pensamento de tentação, vem aquela concupiscência, vem outra coisa, e você só aqui, ó, Senhor, por favor, eu estou pensando, eu estou sentindo, eu estou isso, eu estou aquilo. Mas você não está se entregando aquilo, isso é tentação. Cuidado para o adversário não te levar para o campo da condenação. Quando você está fazendo uma obra maravilhosa diante de Deus, resistindo ao pecado, mas ele quer condenar a minha vida e a tua vida, porque estamos tendo tentação. Isso é mentira de Satanás. Se levante. Que foi o que o apóstolo Alexandre falou. Passava ali, passei ali na porta do quarto, tinha uma chave para eu fechar o rapaz lá dentro e sair dando risada sozinho. Tentação. Mas por dentro, ele venceu. Não quero, não vou fazer. Não quero, não vou fazer. Não quero, estou lutando para não fazer. Mas o sentimento é intenso. Mas você está lutando? Então não entregue a tua guerra na mão do acusador. Não entregue a tua perseverança para continuar santo e santa na mão do acusador. Em nome de Jesus. E aí ele fala, sacode-te do pó. Levanta-te, toma assento. Olha, quando eu vi essa palavra, toma assento. Assente-se, Jerusalém, cidade santa. Oh, assente-se para governo. Assente-se para ouvir a minha voz. Assente-se para ser amada. Assente-se para ser limpo. Assente-se para pegar a minha cultura. Assente-se para tomar do meu corpo e do meu sangue. Assente-se para ser modificado por mim. Assente-se. E aí ele fala, solta as cadeias do teu pescoço, rebela-te contra tudo aquilo que o adversário quer fazer contra a tua vida. Ó cativa, filha de Sião, porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendido, e sem dinheiro sereis resgatado. Tem alguém que já pagou, sem dinheiro, não foi com ouro nem com prata, mas com o poderoso sangue do Senhor Jesus Cristo, que nós somos arrancados do vão legados, da maneira falsa de proceder que os nossos pais deixaram. Não temos mais parte nem sorte com a família da terra, não no sentido de relacionamento, não é isso, mas no sentido de nascimento. Nós nascemos em outra família agora, em Cristo. Adão foi levado cativo.
E nós precisamos continuar levando Adão cativo. Nós precisamos assentar. São 3 palavras falando de assentar-se. Aqui Jesus se assentou e ele nos chamou para assentar. E agora que ele está falando, assenta-te. Ele está dando comando agora. Assenta-te. Não é opcional mais, é comando. Assenta-te. Não é mais agora um convite, nos assentou. Não é mais um princípio da palavra de Deus, nos assentou. Deus falando gentilmente para nós. Não é mais isso. É Deus dando uma ordem para você. Assenta-te, porque cansei de ver você correr para lá e para cá. Cansei de ver o teu serviço sacerdotal, como era o meu caso, irmãos. Ia fazer aqui as coisas, era tanta opressão que eu suava, eu transpirava, eu tinha dor de estômago, eu tinha isso, eu tinha aquilo. O Senhor está falando, estava cansado de ver você dessa maneira. Você está fazendo o serviço para mim dessa maneira, está permitindo isso? Assenta-te no lugar de descanso. Chega. Chega. Pare de correr para lá e para cá como se você fosse o dono da tua vida. Você foi comprado pelo Criador dos céus e da terra. Nós somos comprados. E isso é verdadeiro. E precisamos estar com o nosso coração descansados nisso. Então, em nome de Jesus, eu quero te fazer esse convite para crer nesses 3 assenta-te. O de Hebreus, que Jesus abriu o caminho e assentou. E tem mais um, hein? Tem Jeremias, trono de glória exaltado. É o trono do nosso Deus. E lá habita o seu santuário. Você é santuário aí? Você é tabernáculo? Então, assenta-te lá. Fique lá. Trono de glória exaltado. É o trono do nosso Deus. Jeremias 17. Assente-se lá. E esse é o lugar do tabernáculo do Senhor. É um trono de glória exaltado. É um trono de glória de governo. Que Ele está chamando a sua igreja para assentar. E ali ser pacificada. Ali estar no descanso. Eu descanso no amor do meu Pai. Não corro para trabalhar. Não corro para o serviço sacerdotal. Não corro para fazer nada, mas meu Deus está comigo. E Ele me guiará. Isso é treino, não é automático. É conforme você vai dando passos. E ele vai se fortalecendo dentro de você. Ele vai fazendo o Ezequiel dentro de você. Ezequiel quer dizer Deus fortalece. Então, mas como que eu vou fazer? Eu já vou começar e já vai ser assim? Não, dê o primeiro passo. Deixe ele começar a fazer algo dentro de você. Primeiro passo, olha, ele veio. No segundo passo, ele veio. No terceiro passo, ele veio. Nem em nome de Jesus, o apóstolo Alexandre daqui a pouco já vai vir, não é? Ele está pegando uma aguinha ali, em nome de Jesus. Então, seja firme, seja consciente daquilo que Deus tem te chamado. Tome consciência disso. Irmãos, um dos lugares que o adversário mais acessa, presta bem atenção nisso, nas nossas vidas, é o lugar da consciência. Porque lá ele contamina, lá ele deixa impura, lá ele deixa corrompida e lá ele deixa cauterizada. E é o lugar do temor do Senhor, da consciência. Então tome consciência. Deus me mandou sentar. Deus se assentou. Depois ele me assentou. E agora ele está falando, senta. E continue sentado. Não levante daí por nada. Porque eu te dei para você ver as coisas espirituais. Eu dei para você ser sacerdote daquele que é o sumo sacerdote, que é o meu filho. E eu te dei governo. Então continue assentado. Não tem motivo para você levantar. Deus, como eu disse, ele se levanta diante daqueles que estão imitando a Cristo. Imite a Cristo. E Deus vai estar em pé, nos olhando para dar vitória, para nos receber no céu. Como foi o caso daquele jovem, o Estevão. Então, alegre o coração do Senhor teu Deus, imitando o Cristo vivo. E não saia do lugar do governo. Não saia do lugar do assento. Em nome de Jesus, hoje vamos receber um cantor internacional. Amém? Glória a Deus. Pode vir. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos receber aqui nosso cantor internacional. Jenny, deixa eu ver se você veio de coque. Põe aí. Acho que a Jenny veio de assembleiana hoje. Cadê o coque? Você veio de coque, irmã Jenny? Jenny, Puxa vida. Jenny, não sei não, hein? Hoje é da Assembleia, então? Amém.
Shalom, Shabbat Shalom, boa noite. Amém. Shabbat Shalom. Deixa eu achar aqui. 199. A apóstola falou ali a respeito da ela aí. Outra assembleana também. Cadê o coque, Margarida? Tô ligado, hein? Aham. Amém. A apóstola falou a respeito da Moreira. Fui dar uma olhada ali. Então, o que acontece? Há passagens que mencionam um som nas copas de amoreiras ou sicômoros antes de uma batalha. Embora a tradução original possa gerar dúvidas, se refere a uma árvore que produz um som característico quando o vento sopra sobre suas folhas. Alguns estudiosos acreditam que pode ser o sicômoro ou o choupo, que tem folhas que tremem com o vento. Meu Deus. Então, dentro desse aspecto, tirando a parte da revelação que o Senhor pode ainda trazer, e eu creio que vai trazer no momento oportuno para o apóstolo sobre o assunto, mas no momento, tecnicamente, o que Deus estava fazendo? Um pouquinho de revelação também. O que Deus estava fazendo? Deus estava criando ali dentro da vida de Davi, um aquietar da sua alma, porque ele queria ir na hora, na verdade. Então, ele falava assim para ele: espera a moreira balançar. Ele está falando para mim e para você: aquieta a tua alma e confia em mim, Aleluia. porque o que está lá, se você for mexer agora, você vai ter problema. Sim. Mas se você mexer quando você vir e quando você ouvir um som específico vindo da minha parte, que é o momento, você vai com uma memória auditiva e você vai com uma memória visual, aonde você vai saber que quando você chegar naquele lugar, você não está atrasado. A Diana está pisando no ponto. Você não está atrasada, você não está atrasado, você está fazendo exatamente aquilo que era para fazer, porque você teve paz e quietude para esperar. Primeiro ponto, Deus falou para ele: espera, e depois você tem uma memória, e uma memória auditiva. Você ouviu um som específico, e que era um som de guerra, e também o tremer daquela folha que era algo diferente. Então, Davi vai revestido de todas as coisas. Ele está resolvido por dentro, aprovado por Deus e com memórias da parte do Senhor, do vento do Senhor, que fez a folha tremer e fez o som ali, então, estar sobre a vida dele. Aleluia. E aí a guerra estava vencida na obediência. Aleluia. A guerra estava vencida naquilo que Deus só falou para ele: cara, a estratégia é essa aqui, ó. Você vai suportar a pressão, você vai suportar a pressão de querer ir, de ter recursos, de até saber o que fazer, mas se você vai esperar eu te mandar ir, de repente você está bem nesse momento da sua vida e eu na minha. Às vezes nós até sabemos o que fazer. Davi era guerreiro, Davi ele sabia as estratégias, sabia o que fazer. Muitas. Ele não era qualquer coisa, ele não era um iniciante, um principiante, uma criança na guerra, mas ele teve que esperar. Então, de repente, você fala assim: mas eu já sei. Mas espera. Novamente, senta, espera, porque Deus vai se movimentar de um jeito que ele vai te trazer uma memória visual, uma memória auditiva, a tua alma vai estar aquietada, você vai estar fora daquela regência que o apóstolo tem falado, naquela manifestação do poder da raiva, daquela coisa assim: eu vou, que não, você vai agora com uma estratégia, você vai com uma coisa do céu, você vai com uma autorização do céu, você tem unção para fazer essa guerra, Aleluia. você tem unção para tomar de volta o que é seu, você tem unção para entrar no território do adversário, porque de repente Davi foi chegando lá e ele pode ter visto coisa que ele não gostaria de ver. Talvez o adversário fosse um pouco diferente do que ele pensou, mas ao mesmo tempo que ele via e ouvia certas coisas no adversário, ele também via a folha tremendo e o som daquela folha, o sopro de Deus. E ele falou: cara, isso aqui está vencido. Isso aqui eu obedeci, isso aqui eu esperei. Eu estou no tempo do céu, eu estou encaixado em Deus, não tem por que eu temer. Aleluia. Essa guerra é minha. Aleluia. Então, em nome de Jesus, que nós, nesse Shabat, nós entremos nesse tempo de descanso, de entrega, de paz, de confiança, de estarmos aquietados por dentro e sabermos que nós vamos ter uma direção muito específica da parte do Senhor. Amém. E que nós vamos inevitavelmente vencer esta guerra em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Glória então, a Deus. isso aí é dando um pitaco aí Deus é Deus, né, irmão? na Deus palavra opera como quer. da apóstola Fátima. Vamos um pouquinho assembleando agora. Deus opera como quer, irmão. Não é?
Glória a Deus. Vai. Essa música aí, a primeira vez que eu ouvi essa música, eu congregava numa igreja de raiz assembleiana, né? E a pastora, na época, eu não era nem diácono ainda. E ela falou assim: o irmão Alexandre está com oportunidade para uma palavra. E quando você for numa assembleia que derem oportunidade para você para uma palavra, ela tem que ter em torno de 7 minutos e só. Uma Amém. palavra breve, 7 minutinhos você vai discorrer, você lê a Bíblia e você então, uma palavra breve. 7 minutinhos é um tempo estabelecido. Não é para louvar, não é para dar testemunho, não é para nada, é para trazer uma palavra. Como eu não tinha esse ensino ainda naquela época, eu peguei, quando assim, o irmão Alexandre está convidado para uma palavra, preguei 40 e poucos minutos, trouxe a palavra da noite, aleluia. Aí o que aconteceu? Ela pegou, ela não me interrompeu, ela deixou eu pregar. Aí quando ela foi e pegou o microfone, ela cantou essa música. Deus opera como quer, irmão, ele usa quem quiser, tanto homem ou mulher. Basta somente ter fé, Deus opera como quer. Aí ela falou assim, era para fazer uma palavra, mas como o irmão ainda não tem ensino, o irmão acabou trazendo a palavra da noite. Mas glória a Deus, foi uma benção. Aí ela deu aquela ajustadinha e encerrou. Então, aí, se você for chamado para ser aí um visitante numa assembleia, toma cuidado para você não passar essa vergonha que eu passei. Amém? Mas então, voltando lá, deixa eu ver, a Geni, fez o copo ou não fez? Eita lá. Ô, glória! É nóis, Geni. Então, vamos lá. Ó, nós vamos louvar então com o hino 328, depois com o 199, depois com o 301. Amém? Aí depois nós vamos estar ministrando a ceia do Senhor. Vai fechar aqui a câmera para eu ficar mais à vontade, você também nesse momento de louvor, porque eu ainda não tenho coragem de fazer isso ao vivo e a cores. Vamos lá, então. Verdade. Ou não, deixa aí, vamos ficar, vamos ficar. Jesus, Vamos ficar, então. Jesus. Ô, glória, então vai. Bora, a irmã Lília Aí falando. tem cantor aqui, ó, Tem gravou cantor, CD, cantor. meu Deus, misericórdia. O que eu fui inventar também? Eu tava quietinho, era só deixar ela pregar e eu ficar de boa, né? É, mas o Senhor quer esse louvor, não é? Muito bom. Graças a Deus. Amém, irmãos? Então vamos lá. É o 328 primeiro, então, tá bom? O pão da vida descido dos céus, dá paz, saúde e vigor. O pão celeste mandado por Deus é Cristo Salvador. Aleluia, Ó Redentor, vem sentada aleluia. do pecador o mal sanar. Se algum perdido buscar tua luz, depressa vem a paz lhe dar. Aleluia. Não tarde mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. Há gozo santo para quem tem a luz em se lembrar do seu Senhor. É só falar do amor de Jesus, o grande Redentor. Teu jugo é doce, meu Senhor, teu fardo é leve, que amor. Se eu não posso levar minha cruz, depressa vem me ajudar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. Por duras provas e perseguições, tu fazes o fiel passar, e quem vencer há de ter galardão também no céu lugar. Eu lá verei teu esplendor, a tua glória, Salvador. Se não puder carregar minha cruz, depressa vem me auxiliar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. Jesus, o teu insondável amor me faz sentir no coração o amor de Deus, esse santo amor, e viverei então. A ti, Jesus, eu dou louvor, tu me
das graças e vigor. Tu és o pão que a vida produz, minha alma vem alimentar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó, vem me confortar. Glória a Aleluia. Deus, aleluia. Glória a Deus. Qual que é o outro? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 199. Os irmãos querem que ponham na tela? E aí dá para todo mundo cantar, não é? Espera aí. 199. Vai um pouquinho aí. Aleluia. 199. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ai, meu Deus. Harpa cristã. Tá chegando, tá chegando. Glória a Deus. Aguenta aí, meus irmãos. Em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá compartilhar a tela e vai dar certo. Glória a Deus. E todo mundo vai ver aqui. Amém? Aleluia. Deu para ver, irmãos, ou não foi ainda? Amém? Deu? Vai esperar um pouquinho. Deu? Então tá. Subir lá, tá fora, tá fora. Ah, tá um pouquinho para fora. Isso. Depois você tem que arrumar, tá? Tá, vou subindo, pode deixar. Então vamos lá. Senhor, reunidos aqui, a fim da tua morte lembrar, partindo este pão, nos lembramos de ti, até que nos venha buscar o cálice que vamos beber. É símbolo do sangue teu, do qual nunca devemos nos esquecer. Por ele nós temos o céu, faz-nos sempre dignos, Senhor, da tua divinal comunhão, do teu corpo e sangue purificador, que nos dará salvação. O cálice que vamos beber é símbolo do sangue teu, do qual nunca devemos nos esquecer. Por ele nós temos o céu, faz-nos sempre dignos, Senhor, da tua divinal comunhão, do teu corpo e sangue purificador, que nos dará salvação. Graças a Deus. Aleluia. Glória a 301 agora. Aí, vamos catar aqui. 301. Declaro Aleluia. Senhor Jesus. Glória a Deus. Santo tu és, Jesus. Senhor é poderoso. Aleluia. Graças a Deus. Glórias ao teu nome, Jesus. Tu és santo. Aleluia. Graças a Deus. Tu és santo. Aleluia. Aleluia. Tá dando para ver aí, irmãos? Amém? Amém? Tá dando para ver? Amém. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E os discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a cear vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear.
Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia! Glória a Deus. Amém, Glória a irmãos? Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Está feito, louvado seja Deus. Aleluia, que O bênção. Senhor é bom. Glória a Deus. É a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, vai falar assim: porque recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomem e comam, isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, após a ceia, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia. Amém? Isaías 53, versículo 5, vai falar assim: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e foi moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas feridas nós somos curados. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, A cantora aprovado. sim, Não falaram nada da cantora. Irmão, se for reprovar a cantora, não fala não, amém? glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, é o seguinte: o que nós vamos entender hoje, o que nós vamos fazer hoje, como que nós vamos acessar essa ceia. Nós vamos declarar novamente no mundo espiritual, porque nós temos recebido nesses últimos dias coisas pesadas, ministrações pesadas, Sim. renúncias, coisas que têm realmente mexido com a nossa vida, mexido com o mundo espiritual. E nós temos que ter essa base de sustentação, que é o nosso Cristo, que é aquilo que vai realmente nos trazer uma segurança, que ele foi moído. Então, na ceia, onde nós vemos aqui, que aquilo que ele tomou o pão, ele partiu, ele tomou o cálice, ele ministra, ele se ministra, ele está ali dando uma demonstração, vocês vão fazer isso em memória de mim, é assim que funciona. E nós vamos lá então para esse texto de Isaías, e ele vai falar que o castigo que nos traz a paz, que estava sobre ele foi então moído. Então, nós precisamos entender que ele foi esfarelado, ele foi moído por causa da minha e da sua iniquidade. Ele virou isso aqui, ele foi virando, ele foi sendo moído por causa minha e por causa sua. E por causa desse moer dele, por causa disso aqui, que ele se fez por nós, nós podemos ficar inteiros. Nós vamos acessar
agora está liberado sobre nós. Eu já fui moído por vocês. Eu já venci essa regência. Eu já passei por essa moinha. A iniquidade que vocês adquiriram lá na origem de vocês em Adão, eu paguei o preço. Eu me deixei moer, eu me entreguei. Agora comam isso. Se alimentem desse pão. Façam memória de mim. Acessem a minha vida sobre vocês através de me comerem, de se alimentarem de mim, do meu corpo e do meu sangue. Aleluia. Então, em nome de Jesus, é isso que você vai fazer hoje em fé. Você vai fazer isso hoje entendendo. Nós já louvamos ao Senhor, nós glorificamos a Ele. Cristo já nos preparou, ele nos liberou, Ele nos autorizou, Ele quer que nós façamos isso. Não é um ritual, não é, mas é uma prática, uma ordenança, um mandamento da palavra de Deus para que nós tenhamos acesso à vida, para que nós tenhamos acesso a esse mundo espiritual. Então, em nome de Jesus, pega a tua ceia, o teu suco, o teu pão, pegue com fé e nós vamos orar e você vai então acessar aquilo que, em nome de Jesus, está disponível para você no mundo espiritual. E nós vamos, em nome de Jesus Cristo, poder nos alimentar desse Cristo moído que agora se libera sobre nós para nos curar dos nossos pecados, das nossas transgressões, das nossas iniquidades, das nossas impossibilidades, feridas, traumas, dores, medos, pânicos, impossibilidades de qualquer sorte. Aquela impotência que você tem diante de algo, está aqui, ó. Você pode comer e beber da presença dele. Apóstolo, eu sou impotente diante disso. Está aqui, coma e beba. Aleluia. Faça memória de mim. Se fortaleça, eu venci essa impotência, eu venci essa impossibilidade, eu venci isso que você não pode, eu venci. Coma e beba, em nome de Jesus. Pai, eu quero te dar graças por este pão e por esse suco. E eu quero abençoar esse pão e esse suco, e nós queremos fazer memória de ti. Nós queremos acessar, sim, esse Cristo que se deixou moer, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de voltarmos a ter uma expectativa de avanço. Nós tínhamos perdido isso, mas o Senhor nos trouxe de volta. Obrigado, porque o Senhor, desta maneira, decidiu nos abençoar, nos amar. E eu quero, em nome de Jesus, fazer memória de Ti. Aqui está esse pão simbolizando o Teu corpo, e esse suco simbolizando o Teu sangue. Nós vamos nos alimentar de Ti e teremos a possibilidade de sermos enriquecidos pela Tua presença e avançarmos em todas as coisas. Eu abençoo esse pão, abençoo esse suco, também dos Teus filhos, das Tuas filhas, que agora seja realmente um alimento para nós, representando este corpo e este sangue, a favor das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Coma e beba, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe. Minha parte está encerradíssima. Um grande Shabbat para você. Desfrute de tudo isso daí. Vamos embora. Em nome de Jesus. Amém? Está contigo. Muito bom, irmãos, muito bom. Muitas cadeias hoje não é sendo quebradas em nome de Jesus, e também aquela da timidez, né? Nunca fiz isso em público assim, graças a Deus. Amém? Vamos rompendo, vamos avançando. Então, assente-se em nome de Jesus. Amém? Shalom, shalom, Shabbat, shalom. Shalom. Muito obrigada. Deus abençoe, missionária. Outra missionária de coque ali, em nome de Jesus. Glória a Deus. Shalom, shalom.